A Vânia queria orar, eu falei, não, hoje não, depois você ora. Ela já orou, já. Não, é brincadeira, eu falei, você quer orar? Né? A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, motivo de honra, motivo de alegria, de poder estar na casa do Senhor nesta noite. Uma noite especial, uma noite onde haverá separação de obreiros, consagração de obreiros à casa do Senhor. Na época de Jesus ele já dizia, olha, a seara está madura, os ceifeiros estão poucos. Se naquela época era assim, imagina hoje. Mas aprove a Deus, obrigado Diácono Murilo, aprove a Deus estar aqui nesta noite, para compartilhar algumas palavras com vocês. E também motivo de honra, né, irmãos? Hoje é aniversário do nosso pastor Luiz Almeida. É motivo de festa, motivo de celebração. Bênção, pastor Luiz, poder estar aqui nesta noite para ministrar essa palavra. Amém? Eu ia falar depois, mas vou antecipar agora, tá bom? Não foi nada combinado, me perdoa, pastor Luiz. O Pix do pastor Luiz, para você presentear ele, é o número do celular dele, amém? Glória a Deus. Mas espera depois, tá? Não faz agora o Pix não, porque senão o celular vai tirar a sua atenção agora, tá bom? Aleluia. O nosso tema, para servir com alegria, busque o fruto do Espírito. Você sabe quais são? O que é o fruto do Espírito? Quais atributos eu e você precisamos buscar no Senhor para que nós possamos alcançar? Gálatas 5, 22 ao 25. Antes, diz assim o texto: mas essa NVI, ela é mais atualizada que a minha. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Você consegue amar as pessoas? Ou só aquele que é seu amigo? Só aquele que é seu parente? Só aquele que trata bem você, cuida bem de você? Aquele que você sabe que te alfineta pelas costas? Aquele que você sabe que não torce por você, pelo contrário, ele torce para que você não se dê bem? Você consegue amar essa pessoa? O fruto do Espírito é amor, alegria. Você é uma pessoa alegre? Paz, você tem paz no seu coração? Paciência, você é paciente? Não paciente de uma clínica, de um profissional da área da saúde. Essa paciência aí é no sentido de ser paciente mesmo. Calma. Você tem a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Você é fiel a Deus, aos princípios, ao seu cônjuge, à sua família. Você é manso. Você tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito que eu e você precisamos buscar todos os dias. E vocês que estão aqui nesta noite, toda a igreja, mas especialmente os diáconos e as diaconisas que nesta noite serão separados, já foram, hoje serão selados. Eu disse para eles no grupo lá hoje, que a partir de hoje a vida de vocês nunca mais será a mesma. Vocês já têm exercido aqui na igreja do Senhor o ofício de servir, mas a partir de hoje, que esse ofício seja dobrado com unção, graça, discernimento, sabedoria, ousadia, entendimento aos princípios do Senhor. Porque quem serve na obra do Senhor, irmãos, você não pode olhar para trás, você não pode olhar para os lados. A sua questão, a nossa questão é servir ao Senhor e servir com alegria. Diácono
Qual o significado? Significa ministro, que no original significa servo, ajudante, aquele que serve. É um diácono e uma diaconisa. E nós vemos no Novo Testamento uma referência de quando os diáconos foram separados. Atos capítulo 6, a partir do verso 1. O que é que diz a palavra do Senhor? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, homens e mulheres de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarreguemos desta tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você viu o que está falando no verso ali? Quando os discípulos reuniram, falaram assim, vamos escolher esses homens, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não pense vocês que vocês não precisam orar não, tá bom? Que precisam. Se orava 1 hora, agora, continue, ore 2. Se você lia 3 capítulos por dia, continua meditando em 5 capítulos por dia. De repente você olha aquele texto e fala assim: agora eu estou sossegado, tranquilo, não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra. Não, a questão nossa não é essa. Seguinte, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. Nós conhecemos a história de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que vocês sejam cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. É o ato que nós vamos fazer aqui hoje, daqui a pouco. Nós iremos orar por vocês, impor as mãos sobre vocês, declarando que o favor do Senhor que já é, que o entendimento do Senhor que já é sobre a vida de vocês, que ela seja em porção dobrada, para que vocês venham, continuem entendendo o princípio de servir na casa do Senhor. Colossenses 3:23, não precisa colocar, pastor Alisson, diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, quando você vem para a igreja, cansado, depois de um dia de trabalho, você vem para a casa do Senhor e fala: mas hoje eu não estou em condições. Peça graça ao Espírito Santo. Você não vem para a igreja do Senhor, você não vem servir o pastor Luiz, a pastor Luciene, não. Você não vem servir homens, você vem servir a igreja do Senhor. Você vem servir ao Senhor. E essa palavra serve para toda a igreja. Nós devemos servir, não achando que estamos fazendo para homens, não, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E eu vou te provar isso na palavra do Senhor. Atos 9, do 3 ao 6. Olha o que é que diz. Na sua viagem, quem viajava aí era Saulo. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vocês entenderam esse texto? Saulo perseguia os crentes. Saulo tinha carta, tinha autorização para prender os crentes, para bater, para levar preso, para matar. Ele tinha essa autorização dos próprios sacerdotes. E você conhece muito bem a história.
quando ele estava indo para perseguir cristãos, ele teve um encontro com o Senhor. E olha o que o Senhor Jesus disse para ele: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, você quando vem para a igreja, você sendo ordenado como obreiro na casa do Senhor, você vem servir ao Senhor Jesus. Você não vem servir homens. Você sim faz coisas direcionadas à igreja. Se a igreja está aqui arrumadinha, bonitinha, porque teve um obreiro, preparou tudo isso aqui para receber você, para estar aqui nesta noite, para receber a palavra do Senhor, para adorar o Senhor. Mas quando nós viemos servir ao Senhor. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou aquele que você me persegue. Saulo perseguiu os homens, perseguiu os crentes. E eu quero deixar um recadinho para você que está aqui nesta noite, você que é crente, você que nos assiste pelas nossas redes sociais, você que fica falando de igreja, você que fica falando de pastor, você que fica falando de obreiro, você que fica fofocando, você que fica causando intriga, você não está fazendo isso contra homens, você está fazendo isso contra o Senhor, porque a igreja é dele, a noiva é dele, nós somos dele, nós fomos escolhidos por ele, nós fomos separados por ele. Então que você entenda isso. Saulo perseguia crentes, pessoas, e o Senhor Jesus disse: você não está perseguindo essas pessoas, você, Saulo, está me perseguindo. Então nós não devemos perseguir a igreja do Senhor, nós não devemos falar mal da igreja do Senhor, independente de qual seja. Se ela estiver num caminho errado, um dia ela vai prestar conta diante do Senhor. Nós não devemos falar, porque tudo isso pertence ao Senhor Jesus. Então quando você vem servir na igreja do Senhor, vocês não estão servindo a homens, vocês estão servindo ao Senhor. E o nosso Senhor, nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Por isso que vocês, ao receber hoje essa ordenação, essa consagração, esta oração, essa nova unção diante da igreja do Senhor, vocês estão comissionados a fazer mais ainda a obra do Senhor, a entender mais ainda os princípios de servir na casa do Senhor. Porque, irmãos, você talvez está sentadinho aí e fala: mas eu nunca fui separado, eu nunca fui ordenado. Mas você também pode fazer. Esses homens e essas mulheres que estão aqui, sentados aqui, são todos lindos, todos bonitinhos, todos lindos, e eles foram escolhidos, não é porque são bonitos, não, irmãos, é por servir na obra do Senhor. Por isso eles foram separados. Você também pode ter a mesma atitude. Está disposto a servir na casa do Senhor? Você tem buscado a presença do Espírito Santo, sente disposto a servir? O Senhor vai fazer a diferença na sua vida. Na nossa época de capital, de Goiânia, viu, Cristiane? Meu pai, que já está com o Senhor, um dia ele falou assim: Devani, você sabia que um dia eu cheguei no pastor, falei para o pastor que eu queria ser porteiro, e os porteiros lá, pastor Júnior, era durão. O menino saía, levantava para ir no banheiro, você ia até assim, chegava no porteiro e falou: não, pode sair do culto, volta e senta no banco. O menino voltava, era o meu caso também, eles voltavam e sentava caladinho, esperava o culto passar, não tinha meia conversa. E meu pai também, ele era rígido, durão. Se ele fosse também ser porteiro, ele não ia facilitar para os meninos, não. Aí o pastor falou para ele: não, irmão, vô divino, você não pode ser obreiro. Eu acho que ele tinha pouca leitura, pastor Jorge. Ele era um homem simples. Um dia ele me confessou, falou assim: eu tive esse desejo, Devani, mas o pastor não me aceitou a me tornar um porteiro. Aqui na igreja é diferente, irmãos. Se você quiser ser um porteiro, você, mulher, quiser ser uma porteira, procure a pastora Vânia. Você quer ser um porteiro, nos procure, amém? Se você quer participar da intercessão, se você vê os meninos servindo lá no estacionamento, fala: eu quero servir também, nos procure. Aí eu quero servir água na igreja, eu quero servir, colocar o microfone, eu quero ficar naquela porta ali onde o diácono Hugo está. Nos procure, irmãos, não vai faltar coisas para você fazer na casa do Senhor. Aleluia.
Eu separei aqui algumas qualificações de quem serve na igreja. Você precisa, nós vemos no texto, ter um bom testemunho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar ser cheio de sabedoria. Você precisa amar e cuidar do seu cônjuge e da sua família. Precisa. Você precisa ser fiel e leal à sua igreja, a Deus. Você precisa estar sempre disposto a servir de todo o coração. Não precisa vir para cá com raiva, contrariado, não. De repente você chega aqui um dia e fala, hoje eu não estou no dia bom, coloca outro no meu lugar. Nós vamos entender, mas nós temos que vir servir com alegria. Assim que eu voltei para a igreja, irmãos, eu fui para o ministério. O ministério tinha uma convenção que reunia várias congregações. Um dia, pastor Alexandre, teve uma reunião de obreiros, de pastores, e lá estava eu. E um obreiro não foi com a vestimenta adequada, segundo eles, para a reunião. E o outro pastor não achou bom. E eles dois começaram a discutir, Edgar. E um falou assim, eu vou te dar um murro na cara aqui agora. eu entrei no meio e falei, misericórdia, isso acontece no meio de crente? E o pastor, os dois eram nervosos, irmãos. E eles começaram, e eu entrei no meio, irmãos, o que é isso, o que é isso? Aí o pastor veio, acalmou, apaziguou. Aí depois o pastor mais nervoso falou assim, pastor, eu falei para o senhor que hoje eu queria ficar em casa, hoje eu não estava com condições de vir para a reunião, o senhor insistiu para mim vir. Então, irmãos, nós não podemos chegar a esse fato, a esse ponto. Nós precisamos ter o quê? Domínio próprio. Amém? É fácil, tá, irmãos? Eu estou falando para vocês porque é muito fácil ter domínio próprio. Vânia, fica na sua e não manifesta. Fica de boa aí, amém? É muito fácil ter domínio próprio, irmãos. É difícil a gente irar com qualquer coisa, a gente não ira com qualquer coisa. Tem que ser um negócio muito sério, senão a gente não ira. O Mateuzinho, nós estávamos vindo hoje, de manhã, aí eu estava no trânsito, né? Aí lá atrás alguém buzinou. Eu falei, ô abençoado. Ele falou assim, você não gosta de buzina, não? Eu falei, não gosto. Só quando é necessário. E não era nem para mim, mas era para outra pessoa. Sabe? Desse jeito. E eu tinha um conhecido. Pastor Luiz. Eu tinha um conhecido lá na capital do estado de Goiás, na antiga capital. Ele falava assim, rapaz, eu tenho conhecido lá em Goiânia, eu vou visitar Goiânia, toda hora um buzina para mim, é conhecido, é amigo, né? Mas pensa, alguém do interior que vinha aqui na capital, né? Ele era testado. Esteja sempre disposto a servir. Seja o seu caráter irrepreensível no comportamento e na palavra. Você não deve ser dominado por vícios, por desejos da carne, mas deve ser dominado e regido pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode ser brigão, não pode ser violento, não pode ser iracundo. Lembrei, não pode ser iracundo. Deve honrar seus compromissos, deve amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E no Ministério Fé e Família, eu devo servir as pessoas. Eu não devo esperar ser chamado, eu devo me dispor a fazer antes de ser chamado. Eu preciso ajudar aonde for necessário, seja estacionamento, recepção, porta lateral, aonde for, eu preciso estar disposto a ajudar. Eu preciso frequentar, frequentemente, eu preciso estar sempre presente nos cultos da igreja do Senhor. E o obreiro, irmãos, precisa chegar 30 minutos antes, pelo menos 30. E você também, homem, que está aqui, mulher, quando você chegar mais cedo, os pastores, os obreiros estão naquela sala ali orando, todo domingo, antes das 9 horas e antes das 18h30, e as mulheres lá em cima na intercessão, com a pastora Vânia. Você deve participar. Chegue antes e participe. Tem uma frequência diária de oração, de leitura da Bíblia, e tem uma frequência também de jejum. Tem um conselheiro, tem um mentor de sua confiança. Preste conta das tarefas designadas a você. Seja leal, obediente, submisso aos seus líderes. Porque às vezes, eu acho que meu líder aqui na igreja é só o pastor Luiz. Né? Aí eu só presto obediência a ele. Aí eu chego lá no estacionamento, o obreiro está lá. Fala, pastor, não coloca o carro aqui não. Fala, que isso, rapaz? Quem está achando que você é?
eu sou pastor. Não, irmãos, não é por aí o caminho. Cada líder, na sua posição, na sua condição, ele está ali para cuidar daquele ambiente. Então nós devemos respeitar. Eu sou o líder dos diáconos. Mas eu vou conversar com o líder do... Não, o líder do louvor não, é o pastor Luiz. Vou conversar com o líder dos homens. Está coisa errada lá, precisa melhorar. Não, irmão, se for ele me aconselhar, eu aconselhar, ele é diferente. Agora eu querer chegar lá e impor, isso não funciona, né? Nós precisamos reconhecer essa liderança. O apóstolo Paulo, ele também foi ajudado por mulheres. Nós não vamos ler, mas ele tinha mulheres no seu ministério. Romanos 16, não precisa colocar, pastor Alisson. Jesus também teve mulheres em seu ministério. Exemplo de Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa e Salomé, Maria e Marta e outros. Lucas 8, do 1 ao 3 fala isso. O obreiro, para ser aprovado diante de Deus, o que ele precisa? Ele precisa ser obediente. Por quê? Porque eu e você somos testados todos os dias. E o Cash Luna, no livro Introdução ao Espírito Santo, tem uma frase dele que diz assim: se você não obedece ao homem que você vê todos os dias, esquece, você jamais obedecerá a Deus que não vê. Então não adianta, irmãos. Se você falar assim, eu obedeço só a Deus, precisamos obedecer, mas quem representa o Senhor aqui na terra? São homens. Então se você falar, homem para mim, eu não obedeço, não gosto de receber ordens, eu sou insubmisso, eu sou rebelde, esquece. A Deus jamais você vai obedecer ou reconhecer. E tem 3 passagens na Bíblia de homens que obedeceram e foram transformados pela presença do Senhor. E nós não vamos citar esses nomes, mas nós devemos obedecer. E para encerrar, a carta de apóstolo Paulo a Filemon, do versículo 8 ao 21 nós não vamos ler, mas tem uma história que me encanta. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta a Filemon era um homem influente e rico que vivia em Colossos, e tinha um cidadão, um escravo chamado Onésimo. E a história não é clara, mas diz que provavelmente Onésimo deve ter roubado Filemon. Onésimo deu um grande prejuízo para ele, era escravo e saiu fugido, correu, foi embora. E quando ele fosse pego, Filemon poderia fazer o que quisesse, cortar as mãos, prender, bater, marcar com ferro quente, acorrentar. E esse moço, igual eu e você, ele conheceu o Senhor Jesus um dia, através do apóstolo Paulo, e ele serviu o apóstolo Paulo. E que me intriga, que me chama a atenção nessa carta, que eu e você precisamos entender, é que a carta que Paulo mandou para Filemon, pastor Aço, coloca por gentileza o versículo 18, apóstolo Paulo, um dia escreveu essa carta e mandou que ele voltasse. O apóstolo Paulo recomendou aquele obreiro, disse, olha, ele é útil para mim e para você, mas eu acho melhor enviar ele a você. E ele falou mais, porque ele vai ser mais útil para você. E ele manda Filemon, e ele cita no versículo 18, ele diz, e se ele prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu e você, nós precisamos ter essa recomendação, de alguém chegar e falar assim, olha, o fulano é obreiro, eu conheço, é um homem de valor, é uma mulher de valor. Porque o apóstolo Paulo representou na vida desse homem aí, o que o Senhor Jesus representa na minha vida e na sua vida. Ele mandou ele para o seu ex-dono, para o seu dono, e diz, não recebe ele como trabalhador, não recebe como escravo, não, recebe ele como um senhor, recebe ele como, não como servo, mas como um seus, um da sua casa, e nós precisamos ter esse entendimento. Eu e você, como obreiro na casa do Senhor, nós precisamos deixar o nosso legado, precisamos deixar a nossa marca como pessoa que serviu, como pessoa útil ao reino do Senhor, como pessoa que agrada ao Senhor. Porque quando nós agradamos,
a nossa liderança, quando nós estamos cuidando da igreja do Senhor, nós estamos agradando ao Senhor. É o Senhor que cuida de mim e de você. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que vela por nós. Pastor Luiz, é o Senhor que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Por isso, obreiros do Senhor, sejam como esse homem. Vocês foram resgatados, vocês foram transformados, e leve adiante o servir. Talvez você está aqui hoje, você já foi separado, você já é um obreiro nesta casa, mas talvez você não está fazendo o seu papel como deve fazer. Que o Senhor te envolva, que o Espírito Santo de Deus te envolva, que Ele te capacite, no nome de Jesus, amém. Obrigado, Eva. Pastor Devani foi muito feliz quando ele disse a respeito da proposta de separar e ter os diáconos na igreja. Nós precisamos, irmãos, ser esclarecidos com relação ao ensinamento bíblico. Você vai ver que não é simplesmente alguns amiguinhos, alguns coleguinhas que decidiram, vamos fazer isso agora, porque nós queremos, é porque nós achamos que fulano é bonitinho, é bacaninha, é joinha. Não, é porque era uma extrema necessidade da igreja. Eles estavam resolvendo um problema que estava acontecendo na igreja, devido à ajuda que os apóstolos tinham necessidade de cuidar das viúvas. Mas como todos nós sabemos, todos nós queremos, precisamos, necessitamos, exigimos atenção. Então não foi diferente a discussão. O texto diz que havia uma discussão na igreja. E muitas vezes, irmãos, Deus nos levanta como apaziguadores, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para poder trazer uma instrução, para poder trazer uma direção. E Deus nos mune de unção, de poder, de graça, de conhecimento, de habilidade, justamente para cumprir este papel. Então eu, vocês, cada um que temos uma função na igreja, não acha que é presente de pastor, não acha que é uma troca de pastor, não, são princípios bíblicos para que a igreja do Senhor não tenha prejuízos. Imagine os apóstolos tendo que apartar briga. Deus falou de briga aqui. Imagine os apóstolos que deveria estar voltado para a oração, porque os apóstolos tinham que orar, os apóstolos tinham que meditar na palavra, os apóstolos tinham que distribuir cesta. Imagine se eu for lá na ação social, André. Eu digo para vocês aqui agora, irmão, espera um pouco, eu vou interromper a pregação, porque eu tenho que ir lá na ação social, porque eu tenho que pegar a cesta de alimento, porque eu tenho que pegar a cesta de legumes para atender alguém. Vai virar uma bagunça aqui. E isso estava atrapalhando a vida espiritual da igreja. Diga assim: eu sou um agente de Deus para gerar, trazer a harmonia e a presença de Deus para o ambiente da casa de Deus. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós temos esse comprometimento, mas infelizmente não é sempre assim. Quando você vai ver no capítulo do verso 1 ao verso 4, eles tratam sobre isso. Mas escuta, na obra de Deus, na igreja de Deus, no meio do povo, do propósito de Deus, sempre Deus deu a solução. O Senhor sempre teve a solução. Se eu não fizer, você pode ter certeza que Deus vai levantar outro e vai fazer. Então o que eles escolhem? Escolhe Estevão. Não só Estevão, mas ele escolhe outros discípulos, outros diáconos também. Contudo, para que ele se dedicasse ao quê? A oração e ao estudo da palavra. Qual seria a função desses homens? Servir aquelas viúvas, servir a casa de Deus. Mas com um detalhe que me chama a atenção, no capítulo 6, verso 5. Atos 6, 5. Você vai observar, este parecer contentou
a toda o quê? Contentou quem? A toda uma, são 5 pessoas? Era só uma família? Não, era uma multidão. Então, com uma multidão na igreja, porque a Bíblia diz que o Senhor acrescentava na igreja, você acha que os apóstolos iam conseguir fazer tudo? Assoviar e chupar cana? Não tem como. Então é por isso, irmãos, que o próprio Deus determinou os ministérios na igreja. E esse ministério, eles não podem ser dados também a qualquer pessoa. Então vocês que estão sendo consagrados hoje, saibam que vocês não são qualquer pessoa. Por exemplo, esse ministério não pode ser dado a ímpio. O que eles vão entender do que ser diácono? O texto, ele é bem claro, ele é bem específico, que além do contentamento, houve o quê? Consequentemente, por favor, pode deixar o texto aí. Houve o quê? Alegria, irmãos. Alegria, eles ficaram felizes, eles ficaram alegres, porque encontraram uma solução para o problema. O problema também acontece quando a gente não vê que nós somos resposta de Deus para muitas pessoas, para muitas vidas. Nós não nos colocamos neste lugar como instrumento de Deus, como pessoa que nós podemos dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, o que o Senhor deseja que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vou? Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos o interesse com as coisas de Deus. Escuta, deixa eu lhe ensinar algo. Quando você se interessa com as coisas de Deus, Deus se interessa com as suas coisas. Presta bem atenção nisso. Muitas vezes nós queremos que Deus se associe a nossas coisas, mas nós não estamos nem aí para as coisas de Deus. Eu penso que nós deveríamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque quando nós estamos tratando disso aqui, irmãos, nós estamos tratando sobretudo da igreja do Senhor Jesus. Eu comento sempre que Deus poderia fazer tudo, não depender de ninguém. E Deus ainda quer usar, deseja usar pessoas limitadas, pessoas com dificuldades, como eu e como você. E qual que é a nossa dificuldade maior? Eu não quero, eu não aceito, eu não vou. Só que o parecer dos apóstolos, as escolhas que ele decidia, alegraram. Estevão, um homem cheio de quê? De fé e do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, irmão. Estevão era o quê? Um diácono. O problema é que a gente vai, bispo, apóstolo, vem, aí coloca o diácono lá embaixo. Fala assim, esse aí. Ele não serve para ser pastor, ele não serve, não, ele só serve para ser diácono. Mas se esquece que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Cheio de fé e cheio do Espírito Santo. A Bíblia está falando que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O versículo 7 diz, o versículo 6 diz, e os apresentaram aos apóstolos, e estes fizeram o quê? Fizeram o quê? Foi a toque de caixa? Foi de qualquer maneira? Para que beca? Para que sentar juntinho? Por que não fala que vai fazer? Vamos fazer a qualquer... Não, não é de qualquer jeito. Eles foram apresentados, vocês estão sendo apresentados à liderança da igreja, vocês estão sendo apresentados ao corpo de Cristo, que vocês estão sendo consagrados para servi-los como igreja gloriosa do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, igreja. E nós que somos igreja, todos aqueles que recebemos serviço de todas as pessoas aqui na igreja, o mínimo que nós devemos fazer, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Presbítero, muito obrigado. Diácono, muito obrigado. Diaconisa, muito obrigado. Porque a recíproca tem que ser verdadeira. Nós temos que ser pessoas gratas, aqueles que servem a casa do Senhor.
Não tem esse negócio que faz mais do que sua obrigação, não. Ah, mas é o seu dever. Nós sabemos qual é o nosso dever. Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. Agora, seja educado com essas pessoas. Seja generoso com essas pessoas. Porque essas pessoas, quando você vai ver aqui no contexto, elas foram separadas, elas foram escolhidas, elas foram apresentadas, elas receberam uma oração. Para quê? Para uma função. Então, por favor, deixe os obreiros dessa casa exercer as suas funções. Nós estamos aqui para exercer a nossa função. Nós somos treinados para isso. Nós somos preparados. Quando eles separam Estevão, o que me chama a atenção, irmão, que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. No verso 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por que isso tudo estava acontecendo? Depois do quê? Que separaram os diáconos. Porque quando os apóstolos tinham mais tempo para orar, eles tinham mais tempo para meditar na palavra, tinha mais tempo de se preparar. O que acontecia com a igreja? Está aí no texto. Através de quê? O que cresce a igreja, irmão? É o pastor? É o olhinho dele? Não, é a esposa dele? Volta lá no 6. Perdão, aí mesmo. E crescia o quê? A palavra de Deus. Diga assim: o que gera crescimento numa igreja se chama palavra de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Palavra. É palavra, irmão. É palavra que liberta. É palavra que cura. Tem que ter palavra. Mas se o pastor não tem, imagine se eu fosse diácono, presbítero, se eu fizesse tudo aqui na igreja, irmão. Misericórdia. Eu não ia dar conta, eu não dou conta. Então você que está sentado aqui e que ainda não foi separado para nada, por gentileza, me levanta dessa cadeira e vem fazer alguma coisa conosco. O seu Ivan está fazendo a faculdade, né, seu Ivan? 5 anos na faculdade, né? Você é bom aluno? Então depois vem para dentro da igreja aqui para você receber a sua consagração. Porque o Ivan, juntamente com a Vanessa, são os líderes diretamente dos 65 mais. E a gente já deveria ter pensado nisso, hein, Deva? Serão os próximos, porque já estão atuando com a liderança do pastor César e da pastora Glaucia. Feito um trabalho maravilhoso que não existia no Ministério Fé e Família. Cadê o pessoal dos 65 mais? Levanta a mão aí, estão todos aqui. Vamos dar um aplauso para esses 65 mais. Né? Agora, deixa eu lhe falar algo. Pastor Elber, depois o senhor precisa arrumar um negócio comigo. Hein? Porque ele chegou para mim hoje, eu estou completando só 59 anos, irmão. Ele disse assim: o 65 mais lhe espera. Está profetizando vida, né? Tá bom, Cadu. Como um bom apaziguador, vou aceitar isso aí que você está. Irmão, diga assim: eu fui chamado para ser bênção e ser solução de problema. Diga assim: eu não fui chamado para causar o problema, mas eu fui chamado para resolver. Ninguém joga a cadeira para o alto. Diga sério, irmãos. É bom você ser um homem de Deus. É bom você ser uma mulher de Deus. Isso, irmãos, são riquezas que nós precisamos discernir, que está liberada para aqueles que desejam. A palavra de Deus era ministrada e o que? Crescia a palavra de Deus e a igreja ia se multiplicando. E os números de discípulos também iam se multiplicando. O verso 8, Estevão cheio de fé e de poder. No versículo 6 diz que Estevão era cheio de fé
5, cheio do Espírito de fé e do Espírito Santo. Quando chega no verso 8, ele é cheio de quê? De fé e de poder. Tem fé aí, tem Espírito Santo aí, tem poder aí. Joga a cadeira para o alto aí, diáconos, pelo amor de Deus. Hoje nós tivemos, sim, profeta, amém, glória a Deus. Hoje nós tivemos a abertura do André aqui, diácono poderoso. Tivemos uma fagulha da presença do Espírito Santo na vida desse homem. Irmão, uma abertura de culto. Ele trouxe um texto aqui, porque o céu se abriu. E vocês têm uma palavra. Fala para o Senhor, assim: Senhor, o Estevão não está mais aqui, mas está aqui o André, está aqui o Charles, está aqui o Igor, está aqui o Teomílio, está aqui, eu estou aqui. Pronto, irmãos. Nós temos que ter atitude. Agora imagine, por que esse homem é cheio de fé, é cheio do Espírito Santo, é cheio de poder, só para ser um simples diácono? Pelo amor de Deus! Um simples diácono não precisa de unção, não precisa de poder, não precisa de fé. Para quê? Vocês acham que é só servir água aqui? Você tem certeza? No Ministério Fé e Família, não vai ser assim. Deus vai usar vocês aqui. Porque nós estamos conhecendo, irmãos, a história de Estevão. Agora, deixa eu preparar vocês. Não tem vida mansa não, tá? Alguns fecharam o semblante. Ninguém joga. Vocês sabiam que vocês podem morrer por estar aceitando essa separação? Aí pega pesado, irmão. E não é só ele não, os presbíteros, os diáconos, as pastoras, os mestres, porque nós somos agentes de milagres, nós somos agentes do céu, irmãos. Olha o que está acontecendo na Nigéria. E você acha que essas coisas é novidade para mim, é novidade para você? Então, por que eu e você não estamos lendo a palavra de Deus? Não estamos inteirados com a palavra de Deus. É por isso que muitos também não querem. É por isso que muitos têm se escondido. É por isso que muitos têm corrido do chamado de Deus. Ei, mas preste atenção. Você foi chamado para uma boa obra. E Estevão, ele está inteirado da situação de Israel, porque ele entende que o povo está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Escutam! Deus tem um propósito para a sua igreja. Deus enviou o Espírito Santo para levar a igreja à santificação. E quem que ele quer usar? Eu e você. Começa a levantar uma perseguição contra Estevão, irmão. Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja. Um diácono. Não foi um apóstolo. Não foi um bispo. Não foi um pastor. Quem foi? Diácono. Um diácono. Vocês podem fazer a diferença. Se vocês quiserem. Mas não para por aí. Tudo aquilo que Estevão passou, ninguém mais teve. Ninguém mais viu. No verso 9, Estevão se posiciona diante daqueles que não queriam se submeter à palavra. Estevão começa a falar do que Deus fizera na época de Moisés, na época de Abraão. Isso é tão sério, irmão, que a Bíblia diz que esse povo ficou endemoniado. O verso 9 diz assim: e Estevão cheio de... e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos. Esses eram os religiosos, dos sirineus, dos alexandrinos,
dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputava com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aqui já fala sobre sabedoria. Sabedoria, fé, cheio do Espírito Santo e cheio de poder. Olha as qualidades de um diácono. As pessoas na igreja que fazem a obra da igreja não são qualquer pessoas. Elas são cheias do Espírito Santo de Deus. O verso 15 do capítulo 6 diz assim: então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, como o rosto de um anjo. Um diácono. Nós poderíamos falar, como muitas vezes a gente manifesta, um simples diácono. Será que era simples mesmo? Com todas essas características? Será que era simples? Será que para ser um mártir tinha que ser simples? E eu encerro aqui. Depois que ele descreve tudo aquilo que estava acontecendo com a resistência ao Espírito de Deus, do povo de Deus, ele se levanta contra a vida do Estevão. Então eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual o momento que vocês, dessa separação, talvez vocês tenham pensado, mas eu, diácono, com a dificuldade que eu tenho, com o problema que eu tenho, eu quero dizer para você que é desse jeito mesmo que Deus está te chamando. Porque você vai ter oportunidade que faz diferença para aqueles que fazem a obra de Deus. A Bíblia diz que este homem tomou uma posição tão grande, no versículo 7, versículo 55 do capítulo 7 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Me mostra na Bíblia quem foi dos profetas, quem foi dos discípulos que viu Jesus assentado à direita de Deus. Como um diácono viu. Me mostra. E ele estava vivendo o melhor momento dele no ministério. Ele estava recebendo os seus aplausos? Ele estava recebendo os seus reconhecimentos? Não. Obreiros do Senhor, não espere os reconhecimentos dos homens. Mas saiba de uma coisa, que você olhar para o céu, você vai ver o Senhor Jesus assentado à destra de Deus. O mundo, o inferno, os demônios ficavam irritados, ficavam grilados, porque eles eram religiosos. Porque os religiosos, eles não conseguem ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. O texto disse que eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita. E quanto mais Estevão falava, trazia essa visão, essa revelação, a Bíblia diz que eles rilhavam os dentes, que eles gritavam, que eles tapavam os ouvidos, para poder não ouvir o que ele estavam trazendo. Quantos de nós, irmãos, somos ignorantes com relação àquilo que Deus dá para os homens de Deus? Quantos de nós tapamos nossos ouvidos? Quantos de nós endurecemos nossos corações diante daquilo que Deus está usando homens e mulheres de Deus para trazer uma instrução, para trazer um conselho, para trazer uma palavra, e nós não queremos ouvir? A Bíblia diz que eles tapavam o ouvido, que eles berravam: Estevão, cala a sua boca! E o que culminou isso? Eles mataram Estevão.
Eles apedrejavam Estevão. E aí você quer dizer que você vai vir para o evangelho, você vai vir fazer a obra de Deus e vai esperar aplausos, vai querer que a sua vida corra tudo, transcorra tudo perfeitamente? Então você não é um obreiro da casa do Senhor. Você pode ser obreiro de todo e qualquer outro lugar. O texto seguido diz, verso 57, mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos, arremeteram os unânimes contra ele. Irmãos, sabe o que significa unânimes? Significa que todos estavam contra Estevão. Todos. E pior, irmão, de maneira injusta. E pior, irmão, porque Estevão estava trazendo o quê? A mensagem de Deus, a direção de Deus. Cuidado como você trata, cuidado como você cuida, cuidado como você zela diante daqueles que Deus está trazendo uma palavra através dele para a sua vida, uma mensagem de Deus através da sua vida. Isso pode mudar a nossa vida, porque essas pessoas tiveram duas opções: ou eles entendiam realmente que Estevão era um mensageiro de Deus, ou eles entendiam como eles entenderam, e assim os fizeram. Sempre nós damos uma resposta, mesmo com a boca calada, nós damos uma resposta, mesmo com os olhos abertos, nós damos uma resposta. Ele estava dando uma resposta àquilo que mudaria a sorte dele. Verso 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Paulo, e apedrejaram a Estevão, que ia e invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não disse para Jesus receber o corpo dele, mas pediu para receber o quê? O nosso corpo não vai subir, é o nosso espírito que vai subir. Como que está o seu espírito? Como que está o seu espírito? Estevão disse: Senhor, recebe o meu espírito. E ele diz no final do verso 60, e pondo-se de pé, e se pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esses pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Um diácono, irmão, primeiro mártir da igreja, um diácono. E ele teve o poder, irmão, de ser tão brilhante, com o fruto do Espírito, liberando o quê? Perdão para aqueles que o mataram. Irmãos, existem níveis espirituais no meio do povo de Deus. Não é qualquer um, irmãos, que é chamado para a obra de Deus, porque o nível não é qualquer nível, é o nível celestial, é o nível daqueles que, mesmo passando por dificuldade, por problema, consegue ver a glória de Deus, mesmo sendo atingido, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo defraudado, diz: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, não impute esse pecado. Da boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, na boca de um presbítero, de um diácono, de diaconisa, nunca deve sair uma palavra de maldição, nunca, mas sempre dizendo: eu te abençoo, eu te libero, eu te perdoo. Se coloca de pé, por favor. Diáconos, diaconisas, vocês estão cheios do poder de Deus, vocês estão cheios da unção de Deus, tem dons espirituais dentro de vocês. E quando nós estivermos aqui com as pessoas para orarem, e nós falamos: vamos orar, nenhum de vocês mais precisam esperar ser chamado. Se prontifique e venha orar, e crendo que você vai colocar as suas mãos e as pessoas serão curadas.
E as pessoas serão cheias do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tem isso na palavra de Deus como promessa para a sua vida. Nesse momento que nós vamos ungir vocês, podemos chamá-los? Por gentileza. Assente-se, por favor.